sou o pastor Tomás Benites, do canal Meditar. Nós estamos meditando desde o dia que a igreja foi implantada pelo Espírito Santo. Quando os discípulos estavam sentados à mesa, ouviram um som como de um vento impetuoso e veio sobre eles línguas como de fogo. Ficaram todos tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus, começaram a falar em línguas estranhas, línguas estrangeiras. Será que nesse momento Jesus já deu como terminada a sua parte na implantação da igreja, uma vez que ele tinha enviado o poder do alto, o Espírito Santo? Não. Ele aparece depois de ter subido aos céus para Paulo. Paulo indo pela estrada de Damasco, onde ele ia para prender cristãos. De repente veio sobre Paulo, uma luz que o envolveu. Ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo, já caído ao chão, fica cego e ouve uma voz de Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. A seguir, Jesus dá uma ordem para que Paulo vá para Damasco e fique numa casa. E é a partir daí que nós vamos falar hoje, quando Jesus aparece então para Ananias, o seu discípulo. Vamos ler em Atos capítulo 9, versículo 10 a 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quer dizer, Paulo já era muito conhecido por ser um perseguidor de cristãos. Versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Quer dizer, Ananias já chega chamando Paulo, Saulo até então, de irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Paulo então ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego. Jesus envia Ananias e Paulo volta a enxergar. Se alimenta, se recupera, fica um tempo com os discípulos, depois ele sai para pregar. Isso está escrito nos versículos seguintes. Quando Saulo foi batizado, eu acredito que ele foi batizado no Espírito Santo, e ele ficou cheio do Espírito Santo e saiu para pregar. Possivelmente os discípulos tenham batizado Saulo nas águas também, mas nesse momento, quando as escamas caem dos seus olhos, ele se batiza, mas ele é batizado no Espírito Santo. Eu estava aqui meditando nessa questão de Saulo, quando Jesus o derruba do cavalo pela luz forte ao meio-dia, ali em Jerusalém, e todos viram.
A luz cegou Saulo, e Saulo é um escolhido de Jesus. Muitos discutem sobre a eleição, a predestinação, e eu vejo que Saulo não teve escolha. Foi sim ou sim, e Saulo ficou cego 3 dias sem comer e sem beber. Alguns dizem que entendem que nesse período foi quando Saulo esteve no terceiro céu com Jesus e voltou para pregar o evangelho com muito poder, porque os primeiros mártires foram os apóstolos, com exceção de João, que viveu até quase 100 anos e morreu na ilha de Patmos. Então, eu só vou realmente saber sobre eleição se um dia, como disse o pastor Lúcio Shedd certa vez numa pregação, quando eu chegar lá e eu ver que tem uma plaquinha escrita "Você é um escolhido", eu entenderei que há eleição. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, você dá um like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho. Muito obrigado por você se inscrever no canal. Eu sou muito grato a ti porque nós estamos fazendo um trabalho juntos para pregar o Evangelho e dessa forma, com a sua colaboração, o YouTube entende que tem um conteúdo relevante e envia para mais pessoas. Fique com Deus, até o próximo vídeo. O Senhor é contigo.